Pessoal, bem-vindos ao Fisiortopedia Responde. Meu nome é Renan Rezende, eu estou como convidado aqui do Fukuzawa para responder uma das perguntas da plataforma. Então, tem um aluno aqui da plataforma que relatou que ele tem um caso clínico, um paciente que é corredor de rua e que apresenta, durante a avaliação do movimento, valgo excessivo de joelho, e ele acredita que esse valgo excessivo de joelho tem relação com a dor, por exemplo, anterior que esse paciente apresenta, e ele pergunta, então, como corrigir, quais seriam as estratégias para corrigir ou reduzir esse valgo dinâmico de joelho. Então, eu vou responder essa pergunta primeiro para a gente entender um pouco de onde que surge uma alteração de movimento. Então, a primeira coisa é a gente entender que se eu tenho um corredor de rua que está correndo com excesso de valgo de joelho, esse excesso de valgo de joelho ele tem um motivo para existir. Então, na hora que a gente for a avaliação desse paciente, a primeira coisa é entender quais parâmetros que talvez de alguma forma estão interagindo, tanto em termos de função muscular, em termos de mobilidade, em termos de alinhamento ósseo, e que podem de alguma forma contribuir para ele correr daquela forma. A partir dessa avaliação, a gente precisa entender que todo padrão de movimento, ele é um padrão de movimento que emerge da interação daquelas questões, dos fatores do indivíduo. Então, eu não posso, durante a intervenção, querer, de alguma forma, induzir um outro padrão de movimento, considerando aquilo que eu acredito que é o normal ou o correto, tá certo? Não quer dizer que o valgo dinâmico não seja um problema nesse caso, eu não estou querendo dizer isso, mas é que a correção, a intervenção para modificar isso, ela não pode ser necessariamente, com base principalmente na teoria de sistemas dinâmicos, na abordagem ecológica, uma correção do tipo fazer um treino com feedback corretivo para induzir uma redução arbitrária desse valgo de joelho. Então, qual que seria a abordagem? Se durante essa avaliação do seu paciente, então você precisa pensar em quais fatores biomecânicos poderiam justificar a presença de um valgo excessivo de joelho. O que a literatura demonstra? Alterações de alinhamento do pé, pior função da musculatura posterolateral do quadril e função da musculatura da coxa e estabilizadora de tronco. Questões, por exemplo, de mobilidade, como restrição de ADM de dorsiflexão ou excesso de mobilidade, por exemplo, dos raios do pé. Então, existe uma série de fatores que precisam ser avaliados, especificamente agora relacionados à questão do valgo de joelho, para, de alguma forma, você fazer intervenções específicas para essas alterações e, durante a progressão do treino desse paciente, expor ele a diferentes situações para, se for o caso, ele descobrir uma nova forma de correr que reduza o valgo de joelho. Mas esse não é necessariamente o caso. Assim, talvez esse valgo de joelho não seja o problema desse paciente. O que você precisa minimamente durante o treinamento dele é preparar ele para lidar com as demandas que esse valgo de joelho impõe, tá certo? Então, talvez mais do que se preocupar em termos de corrigir ou anular ou de alguma forma ele não ter mais esse valgo excessivo, é pensar nos aspectos de demanda interna que esse valgo gera. Uma pessoa que corre com mais valgo de joelho, querendo ou não, ela vai ter uma demanda maior sobre alguns tecidos específicos, como os tecidos, por exemplo, mediais do joelho, os tecidos posterolaterais do quadril. Então, o que você precisa preparar ele para lidar com essa demanda que ele correr dessa forma impõe a ele. E não ficar tão preocupado em relação à alteração do padrão de movimento durante a progressão. Assim, então, durante essa progressão do tratamento, outros aspectos como a percepção dele do desempenho dele em relação à corrida, ou o comportamento dos sintomas durante a corrida, durante a evolução do tratamento, talvez são parâmetros que talvez você tenha que estar um pouco mais atento aí, E à medida que ele for evoluindo em termos de melhora da função muscular ou de mobilidade que ele porventura pode ter, deficiências, você também dá a possibilidade no treino específico da tarefa de ele de alguma forma explorar, correr em diferentes superfícies, correr em diferentes velocidades, Então, enriquecer um pouco o ambiente dele do treino de corrida, para, se for o caso, ele agora com esses novos recursos, com melhor função muscular, com melhor mobilidade, talvez adotar um outro padrão, Mas em alguns casos, eu não sei qual é o caso específico do seu paciente, ele pode ter alguns fatores não modificáveis que vão fazer ele sempre correr com esse valgo de joelho e está tudo certo. Assim, não é algo que vá prejudicar o desempenho dele, não. Você apenas precisa preparar ele para lidar com esse aspecto de demanda interna que corresponde ao valgo de joelho. Tá certo?
Eu espero ter respondido a sua pergunta. Um grande abraço.